Lucas 17, um texto que nós lemos e ministramos aqui há 15 dias atrás. Quero pegar esse texto e trazer uma outra lição para nós. Lucas no capítulo 17. Se você for ler a Bíblia no seu celular, muito bem. Se não for ler a Bíblia no celular, desliga-o para que nada venha atrapalhá-lo. Eu te peço encarecidamente esse favor. Se você for usar o celular para ler a Bíblia, está ótimo. Se não, desliga-o. E se for ler a Bíblia nele, deixa no silencioso. E se de repente alguém te mandar uma mensagem, não leia a mensagem. Não veja. Amém, irmãos? Vocês concordam com a minha petição? Concordam com a minha petição? Não veja, não leia, não observa nada. Essas pequenas coisas são tão importantes. Essas coisas assim mínimas que às vezes a gente não observa, são tão importantes. E se nós não aprendermos a servir a Deus nas coisas mínimas, nós não o faremos nas grandes coisas. Se você, meu irmão, minha irmã, não aprender a servir a Deus nas coisas pequeninas, nas coisas mínimas, você não o fará nas grandes coisas, nas grandes empreitadas. Amém? Tendo dito isso, abra sua Bíblia, ou coloca lá o seu celular em Lucas capítulo 17. É o texto dos 10 leprosos. Na outra vez que eu preguei aqui, a lição foi a seguinte: Deus dos presentes ou os presentes de Deus? O que nos atrai mais? Essa foi a pergunta tema da nossa ministração há 15 dias atrás. O que nos atrai mais? O Deus que dá presentes ou os presentes de Deus? O que mais nos interessa, Deus ou os seus presentes? Isso já foi pregado. Vamos ler esse texto e eu quero trabalhar o seguinte tema: e este era estrangeiro, e este era estranho. É esse o tema que eu vou abordar, ou a palavra que nós vamos trabalhar. Amém? Vamos ler agora? Capítulo 17 e o versículo de número 11. Lucas 17 e o versículo 11. Leiamos o texto que diz assim: de caminho para Jerusalém. Abaixa um pouquinho aqui na frente, aqui, usa retorno para mim, anota os dois retornos para mim, por gentileza. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Estes ficaram de longe. Lógico que eles ficaram de longe, eles eram leprosos. Eles não poderiam se aproximar de ninguém. Olhe para mim. É lógico que eles estavam de longe. Aqui não há assim uma preguiça, um comodismo, nada disso. É porque eles eram leprosos. E se você chegasse perto de alguém nesse tempo aqui, você era preso. E se isso acontecesse mais de algumas vezes, você poderia ser morto. Era a lei em vigor. Um leproso não poderia estar em público, não poderia estar na coletividade, não poderia. Por isso que ele estava de longe. Não é comodismo, não é preguiça, não é porque eles não querem chegar perto, é porque há uma lei que impera ali. Então de longe eles fazem isso. Verso 13: que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quem aqui é capaz de fazer essa oração? Levante as mãos. Levanta as mãos, quem é capaz de fazer a oração? Qual oração? Jesus, compadece-te de mim. Quem é capaz de fazer a oração? É uma oração fácil, não é? Não é uma oração fácil? Tem alguma beleza nessa oração? Tem alguma frase de efeito nessa oração? Tem alguma coisa muito bela nessa oração? Não. Tem o derramar das necessidades. Tem o derramar das necessidades dele. Tem nada de belo aqui. É uma petição. Mestre, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. Amém? Verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Há alguma coisa difícil aqui também? Hein, irmãos? Há alguma coisa difícil aqui? Mandaram eles subirem numa montanha? Mandaram eles andarem ajoelhado? Mandaram eles se ferirem? Não. É um comando da lei. É um comando, vai e se apresentam aos sacerdotes. Porque era o sacerdote, olhe para mim, era o sacerdote judeu que dizia, que declarava alguém leproso ou não leproso. O sacerdote era a pessoa responsável para declarar isso. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Levíticos. Vai ler Levíticos, Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos, a partir do capítulo 7, você vai ver qual era a função, uma das funções dos sacerdotes. Ele declarava limpo ou não limpo. Não é difícil fazer isso aqui. Ide e apresentai-vos ao sacerdote, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, foram o quê? Purificados. Aconteceu que indo eles foram purificados. Quantos foram purificados? Diga para mim, quantos leprosos eram? Quantos eram leprosos? Quantos foram purificados? Os 10. 10 eram os leprosos, 10 foram os purificados, os curados, os que ficaram sem lepras. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Os 9 voltaram? Não. Os 9 foram curados também? Os 9 voltaram para agradecer? Não voltaram. Um dos 10. Quantos foram os curados? 10. Quantos voltaram? 1. E em alta voz. Não chegou lá e começou a gritar, já veio gritando. Ou seja, os 9 ouviram também. Os 9 ouviram. Os 9 não se constrangeram em ser curado. Olha bem isso aqui, os 9 não ficaram constrangidos nem agradecidos em ver que foi curado. E nem ficaram agradecidos ao ver um voltando. Porque eles viram que um estava voltando, eles estavam em 10. Eles viram que um estava voltando. Mesmo assim não sentiram nada, não pensaram em nada, não pegaram nada, não captaram nada. Tem gente que é cego mesmo, né, irmãos? Tem gente que é insensível mesmo, né? Deus está operando grandemente e insensível mesmo. Só que além disso, eles viram que foram curados. 1, 2, ele viu o rapaz voltando. E terceiro, eles ouviram o rapaz gritando. Irmãos, quantos de vocês aqui já choraram vendo alguém chorar? Levante a mão. Não é? A gente não dá isso? Numa hora assim de grande emoção, de grande intensidade de emoção. Às vezes você não quer, mas você chora vendo alguém chorar. Você fica sensibilizado. Nós seres humanos somos assim. Nós somos levados. A gente é assim, é o natural. E isso é bom, isso é positivo. Isso não é ruim. Ruim seria o contrário. As pessoas frustradas, complexadas, às vezes não sentem mais nada. Então olha só. Eles viram que foram curados? Nada. Fizeram nada. Eles viram que um se retirou deles? Nada. E eles ouviram esse um gritando. Se o Lucas ouviu, eles também ouviram. O Lucas gritando em alta voz, agradecendo. Mas nada. Só mesmo voltou um. Diga um. Um só voltou. Mas começa a aplicar na sua vida, perguntando, fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: como está a minha sensibilidade para com o Evangelho? Como estão os meus sentimentos para com Jesus? Porque às vezes, numa busca medonha pelo racional, nós desvalorizamos o sentimento. Irmãos, imagina só, se você orar sem sentir. Uma oração ou outra a gente ora sem sentir. Uma consagração ou outra a gente faz sem sentir. Mas imagina uma vida sem sentimento, sem emoção. Imagina o pai que não tem emoção em ver o filho crescer.
Imagina o pai que não tem emoção, a mãe que não tem emoção, e vê a filha crescer e aprender as coisas. Você não pode negar os seus sentimentos, você apenas tem que ser curado neles. Então, uma hora como essa é a hora de você olhar para si e perguntar: meu Deus do céu, será que eu estou vendo algum leproso gritando e eu não estou voltando com ele? Será que eu estou vendo, ouvindo algum leproso gritando e não estou percebendo? Será que eu estou insensível? Porque isso pode acontecer conosco, e essa é a lição para hoje que eu quero desenvolver com vocês. Será que nós não estamos ficando insensíveis? Será que nós não estamos olhando ao nosso redor? Será que o nosso umbigo tem sido o nosso alvo? Como cristãos que somos, como está a nossa emoção? Porque Jesus, quando salva, nos salva completamente. Será que você ainda é uma pessoa azeda? Ainda é uma pessoa frustrada? Será que algum pastor te decepcionou e agora você culpa a Deus a vida toda? Porque o que eu vejo hoje são muitos cristãos doentes porque foram machucados por pastores, mas pastor não é maior do que você. Se um pastor te feriu, te machucou, maior é Deus na sua vida, querido. Se algum sacerdote te machucou, maior é Jesus na sua vida. Quem morreu por você foi Jesus. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus, não foi eu. Por que então que muitas vezes nós nos azedamos com Deus, nos azedamos com o Senhor, por causa de pessoas que nos cercam? Nos azedamos com Jesus, o nosso Salvador. Esse homem, ele não poderia fazer diferente. É um mais um, é o óbvio. Olhou para si. Diga, ele olhou para si. E viu que foi o quê? Curado. Irmãos, o cara estava coberto de lepra. Lepra não tinha cura, você estava condenado a morrer com aquilo. O cara olhou para si, não tem mais lepra. Olha em direção a Jerusalém e olha em direção a Jesus. É óbvio, para quem que eu vou? Para quem que eu vou? É óbvio. Jesus mandou que eles voltassem? Não. Jesus deu ordem para que eles viessem a Ele? Não. Ele não está pecando em ir para Jerusalém, se mostrar ao sacerdote. Não, eles não estariam errando em ir embora, em obedecer Jesus. É obedecer Jesus, Mas às vezes, em nome de uma tal obediência carnal, presta atenção. Às vezes, em nome de uma tal obediência carnal, nós perdemos a oportunidade de nos render a Deus. Você está me ouvindo ainda? Em nome de uma tal obediência literária. Quantos aqui às vezes ficam citando o versículo bíblico para se safarem? Mas está escrito isso, mas está escrito aquilo. Sempre que é a teu favor, sempre que é para você se safar, você cita a Bíblia. Jesus mandou: vai e se apresentem ao sacerdote. Vai e se apresente para eles. Eles poderiam ir e não cometeriam nenhum pecado. Mas, meu irmão, é o óbvio. É o óbvio, irmãos. Eu olho para mim, estou leproso. Eu olho para mim, não estou leproso. Para quem eu vou? Para quem eu vou? Para quem eu irei? Para onde você irá? O que você fará? É o óbvio. Não é muito difícil, não. Não é complicado isso aqui, não. Para quem você irá? Como está a sua sensibilidade? Como é que está a sua percepção? Como está a sua percepção espiritual? Porque talvez você esteja fazendo muito mais para si, muito mais para você. Talvez você esteja fazendo muito mais para o teu próprio eu. E o Senhor tem feito maravilhas na sua vida, e você não para agradecer. Continuemos. Um dos 10 vendo que fora curado voltou, é óbvio, dando glória a Deus em alta voz. É outra coisa. Jesus mandou gritar? Mandou gritar, gente? Volta e grita. Falou isso? Não. Nada disso. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Jesus mandou fazer isso, irmão?
Não mandou fazer isso. Nem mandou voltar, nem mandou gritar em alta voz, nem mandou se prostrar aos pés dele, nada disso. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Jesus mandou que eles voltassem, irmãos? Mas Jesus queria que eles voltassem, irmãos? Sim. Por isso que eu te digo, cadê a sensibilidade? Cadê a percepção? Cadê a intimidade? Uma vez por semana ir para a igreja tá bom. Eu trabalho demais. Trabalha para quem? Para Deus? Estuda para quem? Para Deus? Você trabalha a semana inteira para quem? É para Deus ou é para você? Estuda a semana inteira para quem? Jesus não mandou que eles voltassem, mas Jesus queria que eles voltassem. Está aí, olha. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus não mandou voltar. Nem sempre você, olhe para mim, você vai ouvir uma ordem de Jesus, mas não quer dizer que Jesus não queira alguma coisa de você. Está me entendendo? Jesus não deu uma ordem para que voltasse, Jesus não deu uma ordem para que gritasse, Jesus não deu uma ordem para que se ajoelhasse, Jesus não deu uma ordem para que se prostrasse, mas Jesus queria que ele voltasse, ou que eles voltassem. Jesus tem prazer em ver a gratidão do nosso coração. Não mandou, mas muitas vezes, meu irmão, a sua orelha quer ouvir quem mandou, mas não quer ouvir quem quer. Não quer ouvir quem quer te receber. Isso é falta de sensibilidade, de percepção, de intimidade com Deus. E por falta de intimidade nós vamos esfriando. E aí eu quero chegar na lição crucial para essa ministração aqui hoje. Quero chegar na lição principal. Olha no verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te... Quantos foram salvos? Quantos foram salvos? Quantos foram curados? Quantos foram curados? Quantos voltaram? Quantos foram salvos? Quem saiu ganhando então? Um. Porque uma cura, irmãos, pode ir embora. Quem ficou doente uma vez, ficará 2 vezes. Uma cura vai e volta, uma doença pode voltar, mas salvação não. Enquanto você estiver aos pés do Senhor, 10 foram curados, mas um foi salvo. E quem foi salvo? Quem foi salvo? Agora vamos voltar ali para o versículo 16. A grande lição para nós: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Era um samaritano. Verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, disse Jesus. Não houve quem voltasse, e a pergunta nessa noite é: não haverá alguém aqui que voltará? Não haverá alguém aqui que voltará? E este era samaritano. O que ele está querendo dizer quando ele diz este era samaritano, este era estrangeiro? Escute bem agora. Então o que eram os 9? Então o que era os 9? Sabe o que era os 9? Você e eu. Como assim, pastor? Aqueles 9, uma vez que Jesus fala, este era samaritano, este era estrangeiro, ele está dizendo nas entrelinhas que os demais não eram.
Então o que os demais eram? Se ele mandou apresentar ao sacerdote judeu, eles eram judeus. E o que era o judeu? O judeu eram os filhos de Abraão, assim como nós somos os filhos de Abraão. Os 9 eram conhecedores da palavra, conhecedores da Bíblia. Os 9 eram os conhecedores de Deus. O Estevão no capítulo 7 de Atos, ele disse que os anjos apareceram aos judeus, que a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus e entregue aos judeus. Os judeus eram os que detinham o conhecimento sobre Deus. Não havia outra nação no mundo que conhecesse a Escritura, só os judeus. Isaías era judeu, Jeremias era judeu, Daniel era judeu, Abraão era isso, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos eles eram. Os profetas eram judeus, os reis eram judeus, os sacerdotes eram judeus. Ele está dizendo o seguinte: e este era samaritano, quem voltou foi o estrangeiro. É impressionante, irmãos, não só apenas uma vez, mas algumas vezes aparece isso na Bíblia. Os estrangeiros voltam, e os filhos de Deus nunca voltam. Não se consagram a Deus, não se entregam a Deus. Os filhos de Deus geralmente são duros de coração. Você vai ler isso também no capítulo 7 de Atos com o Estevão. Ele vai falar assim: vocês, duros de coração, dura cerviz, vocês que ouvem e não obedecem. Então, aqueles 9, era você e eu. Aqueles 9 são aqueles que ouvem a palavra, que conhecem a palavra. Então eu tenho que chamar-lhes a atenção mais uma vez com isso. Por que será que os filhos nunca voltam? Por que será que os filhos nunca caem em si? Por que será que os filhos nunca se sensibilizam? Por que será que os filhos são tão duros? Eu preferiria enfrentar no campo de batalha um ímpio do que um cristão. Um dia o Davi falou assim: ó, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos desse povo. Deus tem misericórdia, esse povo não terá misericórdia. E este era samaritano, e este era estrangeiro, alguém que não sabia quem Deus era, alguém que não conhecia as Escrituras, alguém que não conhecia o Senhor Jesus, alguém que não conhecia nada sobre Deus, nem de Deus. Não houve quem voltasse, e hoje eu pergunto: não há quem voltará? O nosso coração não vai voltar para Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção para mais um texto aí perto mesmo. Aí mesmo em Lucas no capítulo 15. Aí mesmo em Lucas no capítulo 15. Você conhece a parábola do filho pródigo? Você conhece muito bem a parábola do filho pródigo, a história do filho que foi embora de casa, mas que voltou. O filho que foi despedaçado pelas bestas feras, o filho que foi despedaçado pelo mundo. Quando ele perdeu tudo, ele voltou. Mas eu quero falar do outro filho pródigo, o mais velho. Vamos ler o texto, capítulo 15 de Lucas, aí perto de você, versículo 11. E quero que você tenha isso em mente: não há quem volte? Não haverá quem volte? Versículo 11, continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens, que me cabe, e eles repartiam os seus haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta, corruptamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e aquele jovem começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os seus porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem as bolotas dos porcos. 17. Então, caindo em si, aquele jovem disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o pai, o abraçou e o beijou. E o filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho preparado para essa hora. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo o dia todo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouvindo a música e as danças, correu, entrou e abraçou o pai. O filho mais velho, quando soube que o irmão tinha voltado, correu e abraçou. Não é isso não? O filho mais velho, que estivera no campo o dia todo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados, e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, o irmão mais velho, se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, você não tem que pedir cabrito nenhum, é teu, meu filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem voltou? O mais moço. Quando você lê esse texto, se você não lê-lo consagrado, pode ser que você fique do lado do irmão mais velho. Eu já fiquei uma vez do lado do irmão mais velho. Mas é o filho que está dizendo essas palavras que te ganham. É o filho que está dizendo. É ele que está falando: você nunca me deu nada. O que faltou para ele? O que faltou para esse irmão mais velho quando ele diz: nunca me deste nada, nunca me deu um bezerro, nunca me deu um cabrito, nunca fez festa para mim, nunca fez festa para os meus amigos, nunca tive nada das suas mãos. O que está faltando para esse filho? Que nunca saiu de casa, mas nunca esteve em casa, nunca saiu, mas nunca entrou. Por que ele não entrou? Por que ele não entrou? Porque ele nunca fez parte do coração do pai. O que faltou para esse filho? Sensibilidade. Quem é esse filho? Nós aqui. Os que estão aqui dentro. Quem é esse filho? Os que cantam aqui, os que tocam aqui, os que pregam aqui, os que ensinam, os que evangelizam. Nós somos esse filho mais velho. Não houve quem voltasse para agradecer, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano. Não houve quem voltasse, senão esse que nem me conhecia. O que faltou? O pai disse: tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu.
faltou sensibilidade, percepção, intimidade. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Não houve quem voltasse. O mais novo foi embora, porém voltou. O mais velho, que nunca saiu, nunca ficou. Parece que fica, parece que está ombro a ombro, parece que está juntos, mas não está. Somos nós, muitas vezes. Precisamos de muito mais pregação para ceder. Precisamos de muito mais informação para chorar, para se sensibilizar. Não houve quem voltasse, porque para nós sempre temos tempo. Para nós sempre temos tempo. Nós falamos que o domingo é do Senhor, o domingo é nosso. Falamos que o domingo é para Deus, mas o domingo é para nós. Arrumamos o que fazer no dia de Deus, arrumamos o que fazer no dia de culto, arrumamos o que fazer no dia de consagração, no dia de se entregar para Deus, arrumamos muito o que fazer. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano. O que faltou para esse filho mais velho, muitas vezes é o que falta para nós. Estamos medindo força uns com os outros, estamos vendo quem é o melhor, estamos muitas vezes querendo falar que nós somos melhores. Ficamos medindo força com o nosso irmão, em vez de voltar aos pés dele, mesmo sem ele mandar, e agradecer. E falar: Senhor, eu era um perdido, eu era um miserável, o Senhor veio e me encontrou, o Senhor veio ao meu encontro. O que faltou para esse filho mais velho é o que muitas vezes falta para nós filhos mais velhos: sensibilidade de Deus, sensibilidade para com o Pai. Não é ir aonde o Pai não mandou a gente ir, mas ter sensibilidade para com Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano, que nada sabia de mim, que nada sabia da palavra, que nada sabia de Deus. Então nessa noite, encarecidamente, eu te peço, olhe para você, começa nesse estágio. Senhor, eu não tenho sido grato, eu te conheço mesmo, eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, eu sei que o Senhor me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu não morresse, mas tivesse vida eterna. Eu sei que nenhum nome há debaixo do céu, a não ser o teu nome, a não ser o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu sei o quanto o Senhor se revelou para mim. Eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei disso. Mas e daí que você sabe? Nós sabemos os textos decorados, mas e o nosso coração não se rende? O nosso coração não se entrega. Nós continuamos com os nossos objetivos insensíveis, porque conhecemos o Evangelho. Conhecemos o Evangelho radical que nós pregamos. Conhecemos o Evangelho de Jesus que nós pregamos. Mas e daí que você conhece, se o seu coração não se rende? Aquele filho ficou com o pai anos e anos ininterruptos. Aquele filho não saiu de perto do corpo do pai, mas não estava no coração dele. Não era sensível a ele, não conversava com ele, não sabia o que ele tinha para ele. Não houve mais alguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Curva sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos agora. Eu gostaria que você orasse segundo essa pregação. Gostaria que você orasse de acordo com essa pregação.